Graça e paz para todos. Bom dia a todos. Dê um abraço aí, 1000 pessoas perto de você. Diga aí, Deus abençoe a sua vida. E depois dos abraços pode sentar. É tempo de batismo. E hoje, pela misericórdia de Deus, nas duas celebrações, batizaremos 61 pessoas para a glória do Senhor. Deus é bom demais. Já são 112 pessoas só nesse ano batizadas. E, se Deus quiser, em dezembro, na nossa última festa das águas, mais 50, 60 pessoas. Se Deus quiser, no mês de dezembro, terminando o ano de uma maneira incrível, batizando aí cerca de 170, 175 pessoas em um ano na nossa comunidade. Louvado seja Deus por isso, pelo trabalho realizado por esta comunidade, que eu quero agradecer já toda a liderança da nossa igreja, nossa diretoria, agradecer ao pastor Luiz Fernando, que junto com o time do NEB, a Rosana, Renanzinho, estão desenvolvendo um trabalho maravilhoso na nossa comunidade, um trabalho de preparação para os batismos. Também, por que não, agradecer os queridos pastor Alex, pastor Bertolino, pastor Helder, que tem desenvolvido várias entrevistas na nossa comunidade, entrevistas que tem a ver com o ingresso da pessoa, um questionário grande a respeito dos nossos princípios, dos nossos valores, onde as pessoas passam por esse questionário. É interessante que a nossa igreja tem uma visão, e uma visão sobre todas as coisas, uma visão bíblica, e é óbvio que nós queremos pessoas que estejam dispostas, com os corações ensináveis, a aprender esta visão bíblica, afastando qualquer tipo de coeficiente que tenha a ver com libertinagem ou coisa do tipo. Esses batizandos foram preparados por um time maravilhoso de pessoas, e louvado seja Deus pela vida de cada um deles. Hoje pela manhã nós teremos 31 batismos, agora pela manhã, e à noite mais 30 batismos, se Deus quiser, uma festa das águas. E eu queria muito que você, a cada batismo, se você trouxe a sua torcida, vibre, tenha vibração, porque aqui é uma festa maravilhosa na presença do Senhor. E antes de começarmos, deixa eu lhe dar algumas explicações teológicas. Primeira delas, nós os batistas cremos no batismo por imersão. E por que cremos no batismo por imersão? Por uma razão simples, porque a palavra grega baptizo significa mergulhar ou imergir. E nesse sentido nós entendemos que, a despeito do batismo ser um símbolo, essa é a ritualística certa, aquela que deve ser feita, e desse jeito deve ser realizado. Então, nesse sentido, é um ato autovolitivo, de autorresponsabilidade, onde, em primeiro lugar, cada um desses batizandos foram batizados no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo. E o que significa o batismo no Espírito Santo? Significa o selo, a marca da promessa. Não tem absolutamente nada a ver com línguas espirituais, e sim com o momento com o qual o Espírito Santo resolveu habitar em cada um deles, e aí foram batizados. O que acontece hoje é apenas um símbolo, um ritual simbólico daquilo que já aconteceu espiritualmente com cada um deles. O velho homem entra nas águas do Espírito, e quando sai renovado, completamente renovado, um novo homem, uma nova pessoa. Não significa que essas águas têm nada de especial, não vão ficar os pecados deles nessas águas, nada disso. Tudo isso já foi resolvido com a cruz, já foi resolvido com o Espírito Santo habitando no coração de cada um deles. Então isso aqui é um símbolo na presença do Senhor. E aí sim, nós vamos, nesse espírito de muita alegria, de muita celebração, começar a nossa festa nas águas. Então vamos começar?
Simbora! Alice, você crê que Jesus é o seu Salvador pessoal? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, como pastor dessa igreja, ao lado do meu querido amigo e pastor Kaique, nós temos a alegria e honra de lhe batizar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, Theo, filho do casal querido da nossa igreja, pessoas que a gente ama demais. Obrigado, casal maravilhoso. É fruto do trabalho, de sonhos, de oração e de uma vida maravilhosa na presença do Senhor. Theo, você crê que Jesus é o seu Salvador pessoal? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho, ao lado do meu querido amigo e pastor Kaique, nós temos a alegria e honra de te batizar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lara, você crê que Jesus é o seu Salvador pessoal? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho, ao lado do meu querido amigo pastor Kaique, nós temos a alegria e honra de te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha que bênção, gente. Mãe e filho sendo batizados aqui hoje. Momento precioso. Graciela e Gustavo. Louvado seja Deus por isso. E aí, Gustavo, tá feliz? Tá? E o nosso Santos? Não? Corinthians? Então não pode ser batizado. Não, brincadeira. Okay. Gustavo, você crê que Jesus é o seu Salvador pessoal? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho, ao lado do meu querido amigo pastor Kaique, nós temos a alegria e honra de te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pastor Helder, tenha a bondade aqui, pastor Helder, por favor. Tá feliz, Graciele? Graças a Deus. Graciele, você crê que Jesus é o seu Salvador pessoal? Sim.
mediante a sua pública profissão de fé, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho ao lado do meu querido amigo, pastor Helder, nós temos alegria e honra de te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Igreja, olha que bênção hoje, ó. Papai, mamãe e filho, uma família toda na presença do Senhor. Vamos louvar ao Senhor por isso. Glorificado seja Deus. Clara, você crê que Jesus é o seu Salvador pessoal? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho, ao lado do meu querido amigo pastor Kaique, nós temos alegria e honra de te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz, Gabriela? Que alegria, um novo tempo, em nome de Jesus. Renascimento, nova história, novos sonhos. Gabriele, você crê que Jesus é o seu Salvador pessoal? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Celebrar, Emerson, esse novo tempo em nome de Jesus. Emerson, você crê que Jesus é o seu Salvador pessoal? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho, eu tenho a alegria e honra de te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alegria, gente, olha só, vamos celebrar mais um casal aqui se batizando, Marcos e Nádia. Primeiras damas, né? Vamos com Nádia primeiro. Pastor Helder. Nádia, você crê que Jesus é seu Salvador pessoal? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho ao lado do meu querido amigo pastor Helder, nós temos a honra de te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Quase foi, Marcos, batizado antes. Quase. Tá feliz, Marcos? Marcos, você crê que Jesus é o seu salvador pessoal? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho, ao lado do meu querido pastor Helder, nós temos alegria e honra de te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos celebrar mais um casal querido, Lavínia e Andrei. Tá bom, né, Lavínia? Só preparou bem quentinha aí. Pra você não passar um sofrimento no dia do seu batismo. Lavínia, você crê que Jesus é o seu salvador pessoal? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho, ao lado do meu querido amigo pastor Helder, nós temos alegria e honra de te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Andrei, você crê que Jesus é o seu salvador pessoal? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho, ao lado do meu querido amigo pastor Helder, nós temos alegria e honra de te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Igreja, vamos celebrar mais um casal, Débora e Henrique. Débora, você crê que Jesus é o seu salvador pessoal? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho, ao lado do meu querido amigo pastor Helder, nós temos alegria e honra de te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Henrique, você crê que Jesus é o seu salvador pessoal? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho, ao lado do meu querido amigo pastor Helder, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cadê a torcida da Daiane? Sensacional. Caravana
Caravana, lá da freguesia do Ó. Daiane ou Daiana? Daiane, você crê que Jesus é o seu Salvador pessoal? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho, ao lado do meu querido pastor Helder, nós temos a alegria e honra de te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fernanda, um dia Deus te chamou pelo nome, né? E você respondeu. Achou que eu tinha esquecido, né, desse dia? Louvado seja Deus por esse dia. É uma história nova, de renovo, de recomeço, em nome de Jesus. É muito bom estar aqui vendo isso também. Fernanda, você crê que Jesus é o seu Salvador pessoal? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho, eu tenho a alegria e honra de te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Talvez você esteja achando esquisito, uma vez que Sabrina é das líderes do louvor da nossa igreja, da equipe de liderança. Porém, Sabrina foi batizada há muitos anos. Nesse tempo do batismo, muitas coisas, enfim, Sabrina não entende no seu coração que aquele dia foi válido na vida dela, na história dela. E ela queria viver essa oportunidade novamente de entrar nas águas com outra cabeça, com outra perspectiva, resolvendo coisas que ficaram marcadas na sua história nesse sentido. Por isso, eu queria que você aplaudisse nesse momento esse ciclo na vida dela. Sabrina, você crê que Jesus é o seu Salvador pessoal? Sim, eu creio. Mediante a sua pública profissão de fé, como pastor da igreja e ministro autorizado pelo Evangelho, eu tenho a alegria e honra de te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cadê a caravana da Geice? Geice, você crê que Jesus é o seu Salvador pessoal? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho, ao lado
do meu querido amigo pastor Helder. Nós temos alegria e honra de te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. CNX Blaze, é isso? CNX Blaze? Ah, conexão. Ah, é CNX, é mesmo. Aí é. Queridos, nós colocamos no nosso coração um desejo muito grande de montar um Intervidas lá em Santiago, no Chile. Estive lá, vimos o campo e tivemos no coração também a ideia de termos um culto espanhol na nossa igreja. E desde que essas nossas orações começaram a enxergar essa realidade, no Chile, Deus começou a enviar hispanos para a nossa igreja. Tati é colombiana e se converte em nossa casa, conhece Jesus em nossa casa, e é mais um retrato de que a nossa igreja tem se tornado cada dia mais uma igreja global para a glória do Senhor. Eu queria que você aplaudisse esse momento marcante na história da nossa igreja e também na vida da Tati, nesse sentido. Tati, você crê que Jesus é o seu Salvador pessoal? Creio. Mediante a sua pública profissão de fé, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho ao lado do querido amigo pastor Kaique, nós temos alegria e honra de te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vitória, você crê que Jesus é o seu Salvador pessoal? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho ao lado do meu querido amigo pastor Helder, nós temos alegria e honra de te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vitória, você crê que Jesus é o seu Salvador pessoal? Eu creio. Mediante a sua pública profissão de fé, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho, ao lado do meu querido amigo e pastor Alex, nós temos alegria e honra de te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Letícia, você crê que Jesus é o seu Salvador pessoal? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho, ao lado do meu querido amigo pastor Helder, nós temos a honra e a alegria de te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, Isa é uma bênção, menina maravilhosa, né, Cauã? A gente está muito feliz com esse momento, né? É interessante que quando Isa veio a primeira vez na nossa igreja, ela disse que não gostou de mim, você acredita nisso? Aí hoje, só de abençoar a vida dela, eu vou batizar ela. Hoje, a Isa não só gosta de mim, a Isa é serva de Jesus hoje, amém, igreja? Deus faz obra grande. Cadê a torcida da Isa? Coisa linda. Isa, você crê que Jesus é o seu Salvador pessoal? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho, eu tenho a alegria e honra de te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bênção, né, Cauã? Coisa linda. Parabéns, viu, meu filho? Sei que você tem parte nesse discipulado também. Em tudo isso, Deus abençoe sua vida. Grande homem de Deus. Ele tem muito respeito, viu, meu filho? Deus abençoe. Tem torcida do George aí, não? George, você crê que Jesus é o seu Salvador pessoal? Sim. Mediante a sua pública e convicta profissão de fé, eu tenho alegria e honra como pastor dessa igreja, ao lado do meu querido amigo pastor Helder. Nós temos muita honra de te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estávamos eu e Marquinhos no congresso. Acho que Marquinhos não está aqui nessa celebração, deve vir outra. E encontramos este homem de Deus aqui. E ele disse: olha, eu te conheço, eu tive em algumas celebrações ali na PIB no centro. E começou a me fazer perguntas, questionamentos profundos de alguém que estava buscando a fé, mas ainda não entendia muito bem esse lugar. Daquele dia, um discipulado, uma amizade, uma proximidade, bênção sem medidas. Hoje está aqui Marcão na presença de Jesus. Amém, igreja? Louvado seja Deus por isso, hein, Thalita? Rony foi o primeiro que convidou ele à igreja, né? E hoje ele está aqui na presença do Senhor, louvando a Deus por isso, né, Marcão? Marcos Queiroz, você crê que Jesus é o seu Salvador pessoal? Sim.
mediante a sua pública profissão de fé, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho, eu tenho alegria e honra de te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tem torcida pro Felipe aí? Felipe, você crê que Jesus é o seu Salvador pessoal? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho, ao lado do meu querido amigo pastor Alex, nós temos a alegria e honra de te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Franco, você crê que Jesus é o teu Salvador pessoal? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho, ao lado do meu querido amigo pastor Helder, nós temos a alegria e honra de te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tem torcida do Antônio aí, não? Aê! Antônio, você crê que Jesus é o teu Salvador pessoal? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho, ao lado do meu querido amigo pastor Helder, nós temos a alegria e honra de te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você crê que Jesus é o teu Salvador pessoal? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho, ao lado do meu querido amigo pastor Alex, nós temos a alegria e honra de te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Joshua,
Você crê que Jesus é o teu Salvador pessoal? Creio. Mediante a sua pública profissão de fé, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho ao lado do meu querido amigo pastor Helder, nós temos a alegria e honra de te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Venham cá, queridos, assumam aqui. Eu queria que você se alegrasse com quem se alegra, porque esses são os novos membros da primeira igreja batista em Mogi das Cruzes. Pode ser mais forte as palmas, igreja. Parabéns. Decisão incrível. Louvado seja Deus por isso. Vamos receber a bênção final. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça tão maravilhosa de Cristo Jesus e as doces consolações do divino Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, hoje, durante essa semana e para todo sempre. Amém, amém e amém. Dê um abraço quem está do seu lado, diga: Deus abençoe e muito obrigado pela sua vinda nessa manhã. A gente se vê qualquer dia dessa semana, se Deus quiser. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe.